Boa tarde a todos os presentes. Eu, na verdade, representando o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público tem uma coordenadoria que atua diretamente nos portos brasileiros. Eu fui coordenador nacional dessa coordenadoria até janeiro deste ano e tenho uma atuação aí há mais de uma década na área portuária, né? Então tenho um pouco de conhecimento da realidade portuária nacional e agradeço o convite feito ao Ministério Público e venho aqui para colaborar com os senhores e prestar esclarecimentos, passar um pouco do conhecimento que eu tenho, né, dessa área, responder questionamentos. O Ministério Público elaborou que nós chamamos de documento apontamentos à medida provisória 595. O nosso coordenador nacional, Dr. Maurício Coentro, em várias oportunidades já deixou bem claro a posição da nossa coordenadoria. Nós temos coordenadores regionais em cada estado do nosso país e fazemos reuniões, cursos, eventos, discutindo periodicamente questões portuárias, né? Enfim, o Ministério Público daí nesses apontamentos, claro que a discussão é bem emblemática, os senhores estão acompanhando, tanto na mídia como nessa casa, né? Uma matéria bem complexa. Eu que atuo no direito do trabalho, posso assegurar para os senhores que o trabalho portuário é o mais complexo, o mais difícil de se entender, né? Essa atividade, e ainda tem a agravante de termos peculiares que se adotam na faixa portuária, né? Então, isso é um complicador a mais. Bem, o Ministério Público tem um posicionamento que já expressou perante autoridades e perante a mídia, perante a sociedade de modo geral. Ele entende que o controle de acesso de pessoas e mercadorias é falho em todos os portos nacionais. Pela experiência que eu tenho em inspeções, fiscalizações, eu asseguro que o certificado de ISPS Code, né, que permite a exportação para os Estados Unidos, né, de mercadorias, ele não é respeitado em nenhum porto, né, no nosso país. Por essa razão que a gente defende a guarda portuária, né, para que faça um controle mais efetivo do acesso de trabalhadores, de pessoas e o controle de mercadorias também. Nós entendemos até que a guarda portuária, do jeito que ela se encontra, ela carece de um poder de polícia mais efetivo, e o Ministério Público sempre procurou buscar meios de fortalecer a atuação da guarda portuária. Nós também entendemos que a utilização da mão de obra do sistema OGMO deve ser respeitado. Existe cadastro de trabalhadores portuários. Nós entendemos que essa listagem de trabalhadores, né, existe então uma ordem de antiguidade, né, de cadastro, deve ser respeitado para todos os fins, para cursos e para a qualificação de trabalhadores, para a contratação de trabalhadores também. É claro que eu não vou conseguir em 10 minutos expor todas as questões mais específicas de forma de contratação, mas, de um modo geral, nós entendemos que deve existir um cadastro, né? Esse cadastro é de controle do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, e como estão ventilando, se for o caso de não existir mais OGMO, que tenha, né, algum ente que tenha o controle e possa fazer essa análise dessa listagem de trabalhadores, né? O que nós entendemos também é que, na medida em que você equipare o trabalhador fora do sistema OGMO ao trabalhador seletista normal, né, certamente haverá uma repercussão no Poder Judiciário
em respeito à tese da isonomia, né, de tratamento. Hoje mesmo a gente já vê algumas demandas, alguns pleitos, no sentido de equiparar um trabalhador seletista a um trabalhador portuário avulso. É claro que essas teses, elas não estão obtendo muito sucesso no judiciário, e é claro que você tem que dar um tratamento diferenciado, né? A situação não é igual entre o trabalhador portuário avulso e o seletista, mas na medida em que a MP assegura a contratação, né, nos terminais privativos de trabalhadores fora do sistema, certamente existirá essa repercussão no Poder Judiciário de busca de isonomia de tratamento por exercerem as mesmas atividades de um trabalhador portuário avulso, por exemplo. Então, nós temos que ter um cuidado nesse sentido para que não crie um precedente perigoso, né, em relação a isso. Em relação ao próprio órgão gestor de mão de obra que nós temos hoje, o Ministério Público tem diversas demandas contra órgãos pelo Brasil afora. Salvo raras exceções, a maioria dos órgãos estão com a situação financeira muito comprometida, né? Mas decorrente muitas vezes de descumprimento de decisões judiciais. Nós temos um caso emblemático no Rio Grande do Sul, no Porto de Rio Grande, em que, pelos cálculos do Ministério Público, a condenação está mais de 200 milhões. E o órgão não tem condições de suportar isso. Agora, a gente sabe que a Lei 9.719 dispõe da responsabilidade solidária dos operadores portuários, mas é uma discussão que chegou a tal ponto simplesmente por não observarem, né, uma determinação judicial de 10 anos atrás, né? Então, em Paranaguá, que eu atuo muito em Paranaguá e Antonina, a situação do OGMO também é caótica, com muitas demandas judiciais, né? Há uma indústria de ações trabalhistas, né? Então, isso tem criado uma insegurança jurídica no ambiente portuário, né? Também em relação à capatazia e bloco, o parágrafo 2º do artigo 36 da MP acabou excluindo, né, esses trabalhadores. Nós entendemos que, de todas as atividades de trabalhadores avulsos, trabalhadores portuários avulsos, não há sentido deles ficarem excluídos, né, até porque eles fazem parte desse rol de trabalhadores avulsos que atuam na seara portuária, e a exclusão que justificou na época da elaboração da Lei 8.630, não se justifica na nossa atual realidade, né? O Ministério Público também tem adotado a postura de exigir uma seleção pública para o ingresso no cadastro do órgão. Nós entendemos que na nossa atual realidade não se comporta mais o filho do estivador, o filho do conferente de cargas ou algum parente ingressar nos cadastros do órgão. Então, nós estamos sempre buscando perante o Poder Judiciário ou diretamente, de forma a acordos extrajudiciais com os órgãos, que seja realizada seleção pública. Até esse fim de semana vai ter uma seleção pública que o Ministério Público vai acompanhar para que dê oportunidade a todo cidadão que ele possa concorrer a essa seleção para ser estivador ou qualquer outra atividade, né, trabalhador portuário avulso, né? Fica à vontade. Não, presidente, só na fala dele, surgiu um papo que era importante. O senhor poderia confirmar se o órgão é administrado pelo empresariado, só isso? Bem, o operador portuário, ele participa o órgão, na verdade, gerencia, né, como se fosse um RH, né, fornece os EPIs, faz exames médicos, e existe um custo para tudo isso. E é claro que, né, se estabelece um percentual a ser suportado por cada operador. Eles trabalham com proporcionalidade. O operador portuário que se utiliza mais da mão de obra, ele vai usar mais EPIs, aqueles trabalhadores que vão prestar serviços em favor desse operador. Então, quem administra tem uma diretoria executiva. Agora, são os operadores que escolhem esses diretores. O empresariado. E na proporção de que
de que há mais despesas, porque geralmente os portos são assim, tem 50, vou dar um exemplo aqui, um número, só para os senhores entenderem, 50 operadores portuários em determinado porto, mas efetivamente atuam 5, 10, outros são menores. Então, aqueles maiores que atuam mais, eles suportam com mais despesas proporcionais ao número de requisições, né, de trabalhadores que prestam serviços. É mais ou menos esse cálculo que eles fazem, né? Agora, existindo uma condenação do OGMO, para o Ministério Público, nós entendemos que os operadores portuários, eles têm responsabilidade solidária, né? Até porque o OGMO, geralmente, ele tem o quê? Ele tem um imóvel ali e os EPIs, né? aquele almoxarifado, né? Então, essas multas, essas condenações, tem muita condenação em Paranaguá, ação individual trabalhista, que superem muito o patrimônio do OGMO. Então, o que está fazendo? Está fazendo o mesmo tratamento que está sendo dado ao OGMO aos clubes de futebol, estabelecendo X% ao mês, que é depositado para a Justiça do Trabalho, para que não inviabilize a atuação do OGMO, né? Bem, meu tempo já foi? Teria mais temas a tratar aqui, a comissão paritária, falar, mas eu acho que respondendo aos questionamentos dos senhores, eu posso esclarecer melhor sobre a nossa atuação e sobre o tema da MP 595. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Glaucio. Passa a palavra agora ao senhor